Segundo, mostra que Deus quer festa, que Deus é alegria, que Deus não é tristeza. Mostra o quanto Deus quer que nós sejamos alegres. Mas onde que brota a alegria e a felicidade? Só quando estamos em Deus. Toda pessoa que se aparta de Deus, colhe solidão, tristeza, angústia, desespero. Eu estou com um pedido, assim que eu cheguei, de uma mulher que me entregou uma foto, e eu trouxe aqui, uma foto de uma criança que está com fazendo quimioterapia. Era para estar aqui. Não importa, mas chegou na minha mão. E eu digo, quando a gente vai enfrentar uma situação como essa, se você enfrenta apartado de Deus, você se perde. Se você enfrenta toda e qualquer situação em Deus, nós nos sentimos seguros. Portanto, Deus é alegria. Então já começamos a perguntar, Padre, eu vivo num mundo de lamúrias, eu sou uma pessoa infeliz, eu me sinto profundamente só. De repente alguém está em casa agora, acompanhando pela Século 21, ou acompanhando pela TV Evangelizar, é preciso que está transmitindo ao vivo também, você vai se dar conta, por que eu estou infeliz? Por que eu me sinto sozinho? Por que eu me sinto numa profunda solidão e desespero? No mínimo porque você não está com as 99, você é a ovelha perdida, se perdeu de Deus. Terceiro, Jesus, ele se apresenta como bom pastor. Por isso que eu disse, quem que é esse homem da parábola? É? Jesus. Oh meu Deus, quem que é esse homem da parábola? É? Jesus. Pois bem, se é Jesus Cristo, ele não pode ter perdido a ovelha. Se Jesus é o bom pastor, ele não poderia mostrar fracasso. Ele está dizendo que a ovelha se desgarrou. Quarto elemento, mostra que Deus Pai nunca rompeu com a humanidade. Que Deus Pai sempre amou e tudo fez porque nos ama. É o homem, somos nós que nos apartamos de Deus. Veja, primeiro ponto que a gente podia perguntar, e eu insisto nesse ponto, foi negligência do homem, do pastor? Não. Foi negligência dele em relação às ovelhas? Não. Isso mostra, é impressionante, que as ovelhas se apartam, e o pastor é capaz de dar sua própria vida para nosso resgate. Gente, isso não é, eu sei que você vai falar, mas o padre está falando muito teológico, vai ficar até pior. Que eu acredito que nós não podemos ser tão raso. Porque qual é a primeira interpretação que você faz desse texto? Conversa entre vocês. Qual a primeira interpretação? Vai, da ovelha perdida. Qual a primeira interpretação? Simplesmente eu poderia reduzir essa parábola e dizer, bom gente, o dia que você se perder, volte para Deus. Não é assim que a gente interpreta? Não é assim que a gente pensa? Que a ovelha perdida, Deus vai atrás. Mas só isso? Mas padre, isso não é pouco? É. Porque nós reduzimos essa parábola a uma coisa intimista. E Jesus vai além. Jesus quer dizer mais. Jesus tem algo muito maior nessa parábola. Nós não podemos fazer disso intimismo, porque senão a religião fica uma religião particular. Eu tenho muito medo de um deusinho particular que a gente cria, porque nós somos igreja, nós somos religião, porque o perigo do intimismo é dizer, eu preciso de Deus,
mas não preciso da igreja. Eu repito, eu tenho muito medo das pessoas que dizem: eu preciso de Deus, mas não preciso da igreja. Há muita gente que está nesse caminho. Há muita gente que está nessa situação. Há muita gente que até diz: eu gosto de Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, mas eu não amo a igreja, eu não gosto de padre. Tanto que vocês sabem que eu fui para a Terra Santa, sabe, né? Eu vou em março, e vou em maio. Por quê? Porque eu acredito. Eu sei que não é fácil, não é barato, mas é verdade, eu sei disso, ainda mais que o dólar foi lá para cima. Mas eu acredito que cada católico deveria ter, não estou dizendo que deveria ter a oportunidade de uma vez na Terra Santa, porque a gente volta diferente, a gente volta transformado, porque a Bíblia ganha um novo sentido. Quando você lê Nazaré, você lembra, você sabe, eu fui. É verdade, quando você fala Jericó, você já teve a experiência. Bom, nessa viagem, teve uma pessoa que disse assim: eu comungo, eu vou à igreja, mas eu não me confesso não, já faz anos, porque eu não sinto necessidade. Está errado, está errado. É interessante, eu vou dizer para vocês, não há negligência. As ovelhas que estão perdidas precisam mais de carinho do que as que não estão. As que já estão salvas, não significa que não precisam de cuidados. Vou dar um exemplo. Se alguém na tua família está doente, e os outros filhos estão bem, você leva no médico, ou você chama o médico, quer dizer que você fez descaso dos que estão com saúde? Você poderia deixar de se debruçar sobre o doente? Significa que você ama mais o doente? Significa que o doente tem necessidades maiores. Compreende isso? Entendeu? Sim. Por que eu estou dizendo? Porque dá a impressão de que as 99 não valem nada, de que a ovelha perdida é mais importante. Inclusive existe um erro, de uma interpretação equivocada, que Jesus teria dito: os 99 são os fariseus, e a ovelha perdida são os pecadores, e a mais alegria do céu. Está errada essa interpretação, pelo um justo que volta, porque estaria um pecador que volta, estaria valorizando demais o pecado. Gente, volta ao exemplo do médico. Você tem uma pessoa em casa, você dá mais atenção ao doente, você mede a febre, você leva no médico, você dá remédio na hora certa, é ou não é? Pois bem, não é que você não valorize os outros filhos, é isso que Jesus quer passar, mas tem mais. Deus diz: quando uma pessoa se perde, eu quero dar mais cuidado, eu quero dar mais correção, eu quero dar mais instrução. As nossas igrejas não fazem isso. Nós nos preocupamos demais com aqueles que já estão evangelizados, e não nos propomos a ir atrás das ovelhas perdidas. Nós temos pouca criatividade, nós não nos empenhamos. Gente, é muito sério isso, porque a igreja precisa ir em missão, e olha, não é só ovelha perdida não, tem muito mais. Digo mais, Deus é assim, e quer que sejamos assim. Depois, outro ponto importante: quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele se alegra. Quando o pecador volta para casa, ele se alegra.
Gente, é impressionante, porque o coração de Deus é generoso. Um coração egoísta não é capaz de se alegrar com a alegria dos outros. Às vezes nós temos demais coração egoísta, coração voltado para os nossos problemas, até nas orações. Nós temos um coração muito voltado para as nossas queixas. E Jesus está dizendo, nós deveríamos nos alegrar com o êxito, nós deveríamos nos alegrar com a volta, nós deveríamos nos empenhar. Por que não nos alegramos? Porque não nos empenhamos. Nós deveríamos entender que na mesma proporção da alegria, nós devemos cooperar. Digo mais, a ovelha perdida são todos nós. E vou explicar mais. Explico, porque nós fomos resgatados, e por isso temos que cooperar. Nós não entendemos, nós achamos que as ovelhas perdidas são os adúlteros, as ovelhas perdidas são os mentirosos, as ovelhas perdidas são os ladrões, só que nós esquecemos de um fato: na cruz de Jesus, nós fomos resgatados no seu amor. Então, nós fomos resgatados, nós fomos ovelhas perdidas, e na cruz redentora, nós já fomos, mas há muita gente que não foi. Por que nós temos que ser missionários? Por que não basta sermos só pessoas voltadas para os nossas queixas? Por que nós não podemos fazer da missa um supermercado de graça? Por que nós não podemos ser meros espectadores da igreja? Porque nós vivemos com Deus na base da barganha. Por que falta missionários? Por que as igrejas evangélicas estão crescendo a rodo? Por que os nossos filhos, os netos, não estão na igreja católica? Porque nós não estamos interessados em cooperar com Deus. Falando do Cristo Rei, o reino de Deus, nós temos que antecipá-lo, nós temos que trazê-lo para a realidade. Nós estamos acostumados, foi o mensalão, agora é a corrupção da Petrobras, é gente que mata o outro, nós estamos acostumados com a desgraça. Mas será que Deus gosta disso? Gente, Deus quer alguém infeliz? Não. Mas espera. Então, como que Deus se porta diante do sofrimento? Você falou que não. Então, por que existe a doença? Hã? Gente, olha como vocês entram em dúvida rápido. No coração de Deus, percebe como a gente tem pouca catequese? No coração de Deus, ninguém morreria. No coração de Deus, ninguém ficaria doente. No coração de Deus, ninguém seria infeliz. No coração de Deus, nenhuma de suas ovelhas se perderia. Do coração de Deus, nenhum filho iria para a maconha. Nenhum filho, nenhuma filha iria para o crack. No coração de Deus, nenhuma pessoa se entregaria ao alcoolismo. Quando alguém lá está, Deus chora. Porque não é isso que Deus quer.